O caso do Banco Master e de Daniel Vorcaro acaba de entrar no centro da eleição brasileira. Um áudio atribuído a Flávio Bolsonaro foi vazado e ele não prova nenhum crime, mas cria aí um problema político enorme. E a questão não é apenas se houve o financiamento privado para um filme. Já está sendo até feito alguns pedidos de prisão absurdos, tem que se dizer, aqui nesse momento, contra o senador e candidato presidenciável Flávio Bolsonaro, isso porque ele aparece ali solicitando pagamentos de parcelas para o investimento feito ao filme Dark Horse, que conta com ali a história do presidente Jair Bolsonaro rumo à eleição de 2018. Mas mais do que isso, já surgiu também informações com um dado que chama muito a atenção. Vorcaro também teria financiado produções sobre Lula e Michel Temer, o que amplia o caso para além da família Bolsonaro. Eu sou Paulo Henrique Araújo, seu correspondente internacional, falo diretamente de Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. Vou pedir para você deixar o seu like e também a sua inscrição aqui. Pessoal, e aqui quero deixar uma coisa bem clara para todos, né? Acho que até poderia ser desnecessário fazer esse disclaimer, mas nós entendemos que estamos em um momento muito complexo da história do nosso país, às vésperas de uma eleição muito difícil que vem pela frente, e eu preciso tratar com vocês o que está acontecendo, as notícias, e a partir disso vou tentar trazer também uma análise em cima dos fatos, e aqui não estou endossando a história A ou B, ou falando que alguém é culpado ou deixa de ser culpado. Estou fazendo o trabalho de jornalismo, tá certo? Então, eu conto com a compreensão de vocês ao longo aqui do trabalho que faremos juntos nesse vídeo. Bom, o que foi revelado então, meus caros? O Intercept divulgou alguns áudios com mensagens e documentos sobre a relação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. E o ponto central é o financiamento, como eu disse, do filme Dark Horse sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A negociação, segundo a reportagem, envolvia um total previsto de 24 milhões de dólares, cerca de 134 milhões de reais na cotação da época. O Intercept afirma que pelo menos 10,6 milhões de dólares já teriam sido pagos entre fevereiro e maio de 2025. Não há até aqui, tá, pessoal? É importante colocar e deixar isso claro, uma prova apresentada de que os pagamentos previstos tenham sido feitos, tá? E aí nós temos o áudio que acabou detonando toda essa crise, e é justamente isso que eu quero trazer para vocês aqui acompanharem. O áudio, ele tem a data de 8 de setembro de 2025. Vamos a ele. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você está passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado a liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso e fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês, e o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara.
Muito bem, meus caros. Então, tivemos aí, né, esse áudio que foi atribuído ao senador Flávio Bolsonaro, tá? Então, a mensagem nós também temos, além dessa, que foi em setembro, aqui o que ele fala da crise, pegando o contexto, a linha do tempo, foi quando o Banco Master ele já estava praticamente falido e ele estava numa situação financeira bastante complicada e tínhamos naquele inteirinho ali no mês de setembro a tentativa de venda do Banco Master para o Banco BRB, o que foi aí negado, tá? Mas nós temos um outro ponto delicado que aparece em toda essa situação, que é uma mensagem em 16 de novembro de 2025. Foi um dia antes da primeira prisão de Vorcaro, que foi no dia 17 de novembro. Flávio teria escrito a Vorcário em tom de proximidade, e essa frase deve ser explorada politicamente por quem passa a imagem de relação pessoal próxima. É mais ou menos o que está tentando ser utilizado nesse momento. E o Flávio Bolsonaro disse nessa mensagem que está sendo atribuída a ele, aspas, irmão, eu estarei contigo sempre. Não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz. Abraços, fecha aspas, tá? O caminho do dinheiro, tá, pessoal? Esse daqui é um ponto de atenção que eu acredito que começará a ocorrer escrutínio e investigações, tá? E aqui que possivelmente também seja para uso político ou da própria investigação em si, que vai se tornar um ponto mais sensível. Porque a reportagem aponta que parte do dinheiro teria saído pela Ente Investimentos e Participações. Depois, os recursos teriam ido para o fundo Heaven Gate Development Fund LP, no Texas. Esse fundo é descrito na reportagem como ligado a aliados de Eduardo Bolsonaro, que mora no Texas e é irmão de Flávio Bolsonaro. O texto também cita dificuldades para a remessa internacional dos valores. Esse ponto deve ser aí um dos mais investigados daqui para frente, pessoal. Quem enviou, quem recebeu, qual contrato existia e se a operação foi regular, tá? O que já precisa ficar claro, aqui eu repito isso mais uma vez, até o momento, a própria análise da transcrição destaca, não há prova apresentada de crime por parte de Flávio. Financiamento privado do filme por si só não é crime. E o problema é político e eleitoral. A imagem é ruim porque Vorcaro está no centro do escândalo do Banco Master. Então isso daqui não tem como a gente negar, meus caros, tá? E porque nós sabemos que em eleição a aparência da relação pode ser tão destrutiva quanto uma acusação formal. Seria mais ou menos como nós dizemos no ditado popular: a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. E eu sei que, assim, a base, né, aqui quando a gente fala de um campo eleitoral, os 20, 25% ali que o Lula tem fixo da base eleitoral dele, vai votar nele de qualquer forma. A mesma coisa vale ali para os 30 e poucos por cento, que hoje a base do bolsonarismo, ou que é ali eleitor, né, base eleitoral do Jair Bolsonaro, do candidato Flávio Bolsonaro também, não vai mudar. Mas a briga fica sendo, de maneira clara, pelo coração do eleitor médio brasileiro, que vai escolher cada vez mais próximo, tá, de toda a questão. Bom, e aí qual foi a resposta de Flávio Bolsonaro? Nós temos aqui, e eu quero destacar para vocês. Vamos lá, a resposta em vídeo do Flávio. Fala, pessoal, mais do que nunca é fundamental a CPI do Banco Master já. Vamos separar os bandidos dos inocentes. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer autopropaganda deles mesmos. Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar
com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Em função disso, inclusive, procuramos outros investidores para concluir esse filme. Eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. O filme ficou pronto. O filme está muito emocionante. O presidente Bolsonaro merece uma homenagem como essa e vai estar em todos os cinemas do Brasil ainda este ano e estão todos convidados para assistirem essa obra-prima. Um grande abraço e fiquem com Deus. Bom, então, como podemos ver, essa foi a linha, né, da estratégia de defesa de Flávio Bolsonaro. E aqui um ponto interessante, porque ele também defendeu a CPI do Banco Master. E esse, eu julgo aqui um ponto politicamente muito inteligente, meus caros. Por quê? Porque a partir do momento que ele defende uma investigação, ele se coloca ao lado do escrutínio público. A mensagem para a militância é: se houver um crime no Banco Master, que se investigue tudo. Mas isso não elimina a necessidade de explicar a relação com o Vorcaro também, os contratos e os pagamentos. E isso é para uma questão de accountability, para ficar mais transparente, mais claro, tá? Isso de uma maneira pública, visando a campanha eleitoral que vem pela frente. Bom, um novo dado também que surge, porque o Vorcaro, como eu disse, teria financiado Lula e Temer. Pois é. A coluna do jornalista Lauro Jardim informou que o Vorcaro também teria financiado produções sobre Lula e Michel Temer. Segundo relatos atribuídos a pessoas próximas ao banqueiro, os aportes teriam sido feitos em agiografias e outros ex-presidentes, tá? Uma delas seria o documentário sobre Lula, dirigido por ninguém mais, ninguém menos que Oliver Stone. A outra seria uma produção sobre Michel Temer, dirigida por Bruno Barreto. Esse dado muda o enquadramento político também do que vai ser as próximas horas e os próximos dias. O Vorcaro não circulava apenas entre o bolsonarismo, tá? Ele teria buscado a influência e a proximidade com diferentes campos do poder como um todo. Bom, o que nós temos aí que não está muito claro ainda sobre Lula e Temer, e isso daqui são informações das últimas 3, 4 horas, tá, pessoal? Tá tudo muito quente ainda, mas ainda não há detalhes públicos sobre os valores, contratos ou condições desses aportes que o Vorcaro teria feito para essas outras figuras políticas também. E o produtor do documentário sobre Temer, o Elcinho Mouco, negou ter solicitado dinheiro ao Daniel Vorcaro. Portanto, esse ponto precisa ainda ser tratado com cautela, como todo o caso até aqui. A informação é politicamente relevante, por óbvio, mas ainda depende desse detalhamento. O que ela mostra, por enquanto, é que o Vorcaro teria tentado aí, ou financiado, narrativas audiovisuais de diferentes lideranças políticas, o que é óbvio é um investimento para quem quer que tenha alcançado o poder nas eleições futuras, ali na visão dele, ainda em 2025. Bom, agora, até entrando um pouco mais nesse ponto, né? Por que o Vorcaro financiaria filmes de todos os lados? Deixa eu detalhar melhor isso daqui. Isso surge como uma lógica comum que nós temos em Brasília, tá, pessoal? Investir em relações com vários grupos políticos, tá? Inclusive, não é só uma coisa de Brasília, mas em Brasília isso é muito mais latente. Se um empresário financia projetos ligados a diferentes lideranças, ele cria portas com mais de um campo, tá? A JBS faz muito isso, só que eles acabam investindo mais em um determinado campo, por óbvio. Isso pode significar acesso, prestígio, tá? Boa vontade e canais de conversas abertos de maneira mais clara, tá? O problema que nós temos aqui é que quando o empresário vira alvo de um escândalo bancário, todo mundo que aparece perto dele passa a carregar esse desgaste. E qual que pode ser o impacto aí na candidatura do Flávio Bolsonaro? O dano inicial, até aqui, é de imagem. O Flávio, ele vinha sendo apresentado como um nome competitivo da direita para 2026. O áudio vai dar ao PT, pelo menos por um curto período de tempo, vamos ver como vai ser os próximos dias, e aos adversários uma narrativa ali que está pronta. O PT lançou até um jingle correndo, tá? Ali atacando o Flávio Bolsonaro.
Mesmo sem nenhum crime comprovado, a campanha passa a ter que gastar energia explicando Vorcaro, Banco Master, financiamento do filme, entre outras coisas. E isso pode atrapalhar a tentativa do Flávio de se apresentar como uma alternativa limpa contra o Lula, tá? E o problema eleitoral nisso tudo, que a gente também precisa trazer aqui nesse ponto. O eleitor bolsonarista mais fiel provavelmente não vai mudar de posição por causa disso, como eu já detalhei aqui para vocês. O problema está no eleitor de centro, menos ideológico e mais sensível a escândalos. E a campanha pode virar uma guerra de associação de todos os lados, tá? Tanto da esquerda quanto da direita. Banco Master, Vorcaro, financiamento de filme, mensagem privada, cobrança, proximidade pessoal, isso sendo usado como jogo narrativo, propagandas políticas pagas repetindo isso ad nauseam, né? E a resposta do Flávio em tudo isso, além dessa que nós já mostramos aqui, nas próximas horas e os próximos dias, será decisiva, tá? Uma coisa que eu vejo aqui como positiva, principalmente nessa publicação que o Lauro Jardim fez. Porque o Lauro Jardim, ele é associado à grande mídia, não à mídia independente, longe de ser posto como alguém à direita ou um bolsonarista. E por que que isso é bom? Porque demonstra que a imprensa estaria mais disposta a seguir um caminho mais de centralidade nessa questão e mostrar os envolvimentos do Vorcaro com todas as pontas, e não escolher um lado da narrativa como vinha acontecendo nas últimas eleições, principalmente na de 2022. Eu enxergo isso como algo positivo para buscar os fatos além de qualquer narrativa de favorecimento. E a gente sabe que boa parte da mídia brasileira, ela cai para o lado da esquerda, mas com muita vontade, né? Bom, mas no momento, hoje, aqui, 13 de maio, quem ganha com essa crise, tá? O PT já começou a explorar politicamente o caso, como eu expliquei. O termo Bolsomaster, inclusive, já vinha sendo utilizado por adversários. Nós tivemos esse vazamento, né, desse termo Bolsomaster há uns 15 dias atrás, numa convenção do PT, mas não é certo que apenas o PT se beneficie, porque outros setores políticos também podem querer enfraquecer o Flávio como candidato, porque essa crise abre espaço para nomes alternativos da direita e do centro. Muitos podem estar se perguntando: o Tarcísio de Freitas, o Tarcísio vai ser candidato, então? Bom, ele já não pode disputar a presidência, tá? Porque ele não se descompatibilizou no prazo. O que é isso, PH? Ele precisaria ter deixado o cargo de governador até meados ali do mês de abril. Se a minha memória não falha, dia 8 de abril foi a data limite para ele se candidatar a outro cargo executivo que não seja a reeleição de governador do estado de São Paulo. Então isso reduz o espaço para uma troca simples de candidato, tá? Principalmente no setor mais ligado ao espólio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se o Flávio for enfraquecido, então, a direita vai entrar num problema estratégico. E outros nomes podem tentar ocupar aí esse espaço de maneira mais objetiva, tá? Mas nenhum carrega automaticamente o peso e o sobrenome Bolsonaro, que por si só arrasta muitos votos, tá? Então essa é a dimensão eleitoral mais séria que nós temos nessa crise, meus caros. Então, o que nós temos aqui nessa linha de cautela que precisa ser observado? Não há uma prova apresentada de corrupção nesse material até o momento, mas há evidência de uma relação política e financeira envolvendo um projeto sensível. O caso precisa, então, ser analisado em duas camadas bem claras. A camada jurídica, que depende de provas e contratos, e a camada política, que essa sim já produz um dano imediato à candidatura do Flávio. No campo jurídico, então é muito cedo para concluir. No campo eleitoral, o estrago começou, mas precisa ver se vai durar ou não. Bom, meus caros, uma situação complexa em uma eleição que sabemos que esse ano vai ser difícil, vai ser uma briga de foice, e eu acho que oficialmente
podemos declarar aí o dia 13 de maio como oficialmente a abertura dos trabalhos práticos, tá, da eleição presidencial no Brasil. Mas eu quero ouvir você, ou melhor, ler você aqui nos comentários. Deixe a sua opinião sobre tudo isso. O que podemos esperar? Isso altera a sua projeção de voto? O que você pensa a respeito de tudo isso? Eu sou Paulo Henrique Araújo, seu correspondente internacional. Falo diretamente aqui de Washington, D.C., capital dos Estados Unidos da América. Vou pedir para você deixar o seu like, deixar também o seu hype, isso ajuda demais, e verificar a sua inscrição no canal. Quanto mais você interage com o vídeo, mais o YouTube vai identificar que esse é um bom conteúdo para você, tá certo? Muito obrigado, meus caros, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Informação é tudo, né? Você sabe que quem tem informação tem poder. Só que é o seguinte, ó, 90% de toda a informação que circula no mundo tá em inglês. E se você não fala inglês, você tá por fora de todos os grandes eventos, de todos os grandes acontecimentos, dos grandes debates que acontecem no mundo. O PH sabe disso, ele que sempre traz informação de confiança aí pra você. Então, ele é um cara que fala inglês. E você tem que ser também, você tem que se informar e você tem que falar inglês. E é por isso que o PH, junto com a Abway, tá trazendo a melhor promoção do ano pra você aprender inglês de uma vez com o melhor curso online do Brasil. Legal, né? Legal, ó. Aproveita, clica no link que tá aí. Você não vai ver esse preço em mais nenhum outro lugar, tá? Esse é o momento para você abrir aí um mundo de oportunidades. Bora lá!